Muitas pessoas fazem as mudanças que nós fazemos ou, em outro contexto, aumenta seu custo de vida e não se dá conta que, ao aumentar o seu custo de vida, ela se torna escrava do dinheiro. Tu tem que ter uma expectativa com o teu futuro, mas tu precisa agir hoje para te preparar para esse futuro. Quando tu fores fazer projeções, não precisa ser empreendendo, mas projeções para tua vida financeira, coloca a mão na realidade e faça projeções realistas. Tolice é nós esperarmos resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Nós não vamos ter resultados diferentes esperando fazer exatamente a mesma coisa. Expectativa. Qual é a sua expectativa em relação à sua situação financeira futura? Você espera estar melhor do que você está hoje? Você espera estar igual ao você está hoje? Ou você espera estar pior do que você está hoje? Quando a gente faz essas perguntas, é quase que unânime a resposta, né? Eu espero estar melhor do que eu estou hoje, porque se eu esperar eu estar pior do que eu estou hoje, então não faz o menor sentido eu fazer os esforços que eu estou fazendo, eu definir as estratégias que eu estou definindo, eu, por vezes, fazer alguns sacrifícios aos quais eu estou fazendo, se eu tenho uma expectativa de que a minha situação lá na frente vai estar pior. Então, na realidade, é raríssimas as pessoas que acham que suas condições elas vão estar piores no futuro. Só que se tu pensar em 4, 5, 6 anos atrás, será que a tua expectativa de como tu estaria hoje não era diferente? Será que tu não distorceu a realidade e fez e construiu, né, expectativas que foram irreais com o que efetivamente aconteceu? Ou tu conseguiu realmente ser realista nessas projeções e hoje tu está na exata situação que tu desejaria? Ou na avaliação que tu faz hoje, tu está na situação que tu desejaria, mas ao estar onde tu está hoje, tu já pensa assim, ah, mas eu podia estar melhor. Enfim, tem vários questionamentos e várias construções que a gente vai fazendo em relação à posição que nós estamos, a comparação do que nós estávamos e a expectativa que nós estamos construindo. E será que essa expectativa que nós estamos construindo, ela altera o nosso comportamento? E como que altera o nosso comportamento? Então, é sobre isso o episódio de hoje. Eu quero conversar sobre expectativas, como que as nossas expectativas, elas influenciam no nosso comportamento e, consequentemente, no nosso resultado. Obviamente, sempre trazendo para essas questões de expectativa muito relacionada com a situação financeira. Então, eu vou falar qual é a tua expectativa em relação à tua situação financeira. E aí eu vou trazer diversos aspectos relacionados a isso, inclusive uma linha de raciocínio que vai ser sequência de um outro episódio que eu já conversei aqui, que logo mais eu já falo. Enfim, nós estamos no 68º podcast, eu olhei até para ter certeza, 68º episódio do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais, toda terça-feira às 19 horas. Temos aqui um novo episódio trazendo o que há de mais novo nas ciências de finanças comportamentais, de uma forma simples e aplicável nas suas vidas e, obviamente, sempre trazendo uma pitadinha de realidade, exemplos práticos e coisas que nós possamos colocar no nosso dia a dia e também que nós possamos se identificar, né? Porque quando eu trago toda essa construção de exemplos práticos e muito também do que eu vivi na minha vida, o intuito é exatamente esse, assim, é que tu possa ir olhando o que eu vivi ou o que eu trago de exemplo de clientes e que tu possa ir se identificando com isso e olhando e dizendo assim, nossa, na minha vida funciona assim também, na minha vida funciona assado, isso aqui eu posso reproduzir na minha vida, isso aqui não. Então, sabe, é criando essa conexão mesmo para tornar a coisa mais aplicável. E, né, caminhando nessa direção de tornar mais aplicável, no episódio 65, eu falei sobre a minha trajetória, que eu nunca tinha falado, assim, né, a construção inteira, contando da minha vida. E lá, obviamente, como eu sempre falo e tenho o costume
me prolongar, eu achei que eu conseguiria contar a minha vida em um único episódio e eu parei no exato momento em que eu vim para Florianópolis. E aí muitas pessoas colocaram ali, eu adorei essa dinâmica de tu trazer a tua história e tal. E aí eu pensei justamente em trazer o restante da minha história, que foi quando eu vim para Floripa, mesclando com esse aspecto de expectativa. Porque quando a gente faz uma mudança, como eu fiz na minha vida, eu e o Gui, né? Porque nós estamos sempre juntos nessa jornada. Mas quando a gente faz uma mudança da vida, e assim, obviamente eu vou falar das mudanças que aconteceram na minha vida e como a expectativa sempre esteve envolvida nela, e os nossos erros e acertos nesse processo, mas não necessariamente precisa existir mudanças, assim, que nem aconteceram na minha vida, para que você avalie como que você está atribuindo as expectativas futuras que tu tens em relação ao teu futuro. Então não precisa dizer assim, ai meu Deus, então será que para eu escutar esse podcast, para que ele seja vantajoso do ponto de vista de aprendizado para mim, eu tenho que estar passando por uma grande mudança ou eu preciso ter uma perspectiva de passar por uma grande mudança? E não, na realidade, coisas pequenas, como viver o dia a dia, sabe? Isso altera a tua expectativa futura. Por exemplo, digamos que tu esteja feliz no teu trabalho, feliz na tua profissão, que tu esteja, só que tu esteja com dívida nesse momento. Então, tua expectativa futura é que tu não esteja com dívida. Isso já é uma expectativa, entendeu? Então, sempre nós vamos viver com expectativas. O que que é expectativa? Se a gente pensar assim, tá, mas o que que é expectativa? Expectativa nada mais é do que uma projeção, né? O que que vai acontecer ali na frente? Qual é a minha visão do que pode acontecer? O que eu espero que aconteça? E aí, isso pode ser exatamente uma coisa simples, básica, como espero ter pago as minhas dívidas, espero estar conseguindo economizar, ou espero fazer uma grande revolução, como eu fiz, de sair da minha cidade natal, de vir para uma outra cidade, de recomeçar uma vez, de recomeçar duas vezes, que foi o que a gente fez aqui, de passar por altos e baixos. E toda essa revolução. Então, assim, a minha vida tem um pouco de adrenalina no meio do caminho, mas não necessariamente a vida precisa ter esta adrenalina para que o aspecto expectativa esteja envolto nela. Tem um episódio aqui que eu falo sobre dopamina financeira que tem muito a ver com as discussões que a gente vai trazer aqui hoje, mas hoje eu vou sair um pouco da parte biológica, sair um pouco da parte dopamina e tudo isso e vou entrar mesmo nessa parte da vida, da aplicação de tudo isso na vida e como que a gente lidou com essas expectativas e como que elas nos beneficiaram ou nos prejudicaram em algum momento. Então, para começar, lá no último episódio, eu contei até 2016, mais ou menos, que foi a época que eu decidi vir fazer o doutorado aqui em Florianópolis. Quando eu decidi vir fazer o doutorado aqui em Florianópolis, o que aconteceu, né? Eu estava com uma seletiva em Santa Maria e uma seletiva aqui. Eu poderia ter feito seletiva para Porto Alegre, eu não quis, porque eu não queria morar em Porto Alegre, o Guilherme também não. E eu também poderia ter feito uma seletiva para São Paulo, que o Gui também não queria. Então, a gente sempre esteve juntos nessa jornada. Isso eu acho que eu não contei no episódio 56. Eu e o Gui estamos juntos desde quando eu tinha 13 anos. Esse ano, a gente está completando 18 anos juntos. E se me perguntarem assim, Jéssica, qual foi ou qual é a tua maior conquista na vida? Sem dúvida nenhuma é o meu casamento, sabe? Porque escolher a pessoa que tu vai viver a tua vida, isso é muito importante. E a relação que eu e o Gui criamos de muito mais do que uma relação entre um casal, mas a gente é muito amigo, a gente se dá muito bem, a gente gosta de estar junto. Eu vejo um monte de casal dizendo assim, ai, que bom, saiu de casa, me deixou sozinha. Fico pensando, gente, não consigo entender isso, porque eu e o Gui, a gente tá querendo, sempre tá querendo ficar junto, sabe? Então, acho que dentro dessa construção toda, se tem uma coisa que eu me orgulho muito é do relacionamento que eu e o Gui construímos. E um relacionamento assim é uma construção, né? Não é uma coisa que, nossa, plim, agora eu tenho um relacionamento muito bom. É uma construção. E nós construímos esse relacionamento que nós temos hoje. Então, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que eu me orgulho muito. É a relação que eu e o Gui criamos. E a gente começou quando eu tinha 13 anos. Então, eu realmente era
uma criança quase, o Gui tinha 18, 17? 17 para 18, eu tinha 13 para 14. E estamos aí desde 2006, hoje 2024, estamos completando os 18 anos juntos. Mas por que que isso é importante? Porque quando a gente foi vir para cá, nós já éramos casados, a gente casou em 2014 e viemos para cá em 2016. Nós já namorávamos há 10 anos, né? Então, não existia uma decisão minha, existia uma decisão nossa. Nós juntos decidiríamos o que nós íamos fazer das nossas vidas. E o Gui disse: Olha, amor, ou Santa Catarina ou a gente fica aqui. Eu não gostaria de ir para Porto Alegre nem para São Paulo. O Gui é de uma cidade de 8 mil habitantes, nunca, recém estava se mudando para Santa Maria, que era uma cidade um pouquinho maior. Então ele não tinha essa predisposição de ir para uma metrópole, né? Uma cidade gigantesca, assim como São Paulo. E aí a gente veio para Florianópolis. E tem um outro adendo aí nessa vinda. O Gui tinha lá uma distribuidora de produtos naturais. Barra de cereal, produtos sem glúten, sem lactose, essas coisas todas. E ele não gostava de fazer aquilo. Ele achava chato, ele não gostava de sair vender, não era uma coisa que brilhava o olho dele, então ele também estava insatisfeito naquela vida ali. E aí nós juntos, tipo, tá na hora de a gente dar um chacoalhão nesse negócio aqui. Vamos revolucionar a nossa vida e recomeçar. Lá também a gente, como eu já disse no episódio 65, né? Nós morávamos num apartamento que era da minha mãe, então a gente não pagava aluguel, pagava só condomínio, luz e tal, então era bem cômodo assim. E aí a gente olhou e disse assim: vamos assumir as rédeas das nossas vidas. Eu tinha 23 anos, e aí a gente decidiu vir para Florianópolis. Quando a gente. Ó, as coisas são muito doidas, né? Quando a gente decidiu vir para Florianópolis, obviamente a minha expectativa era positiva. E aí, quando a gente decidiu vir para Florianópolis, eu sou uma pessoa que tenho, quem acompanha aqui já deve ter percebido, que eu tenho várias questões, né, de ser muitas vezes pessimista, de estar sempre pensando no negativo, e naquela época eu ainda era muito rígida, sabe? Inflexível, assim, intransigente. Eu fui uma jovem difícil. Vou confessar que eu fui uma jovem difícil. Meio cabeça dura. Meio não, inteira. Eu sempre fui muito cabeça dura. E aí, nessas mudanças todas, qualquer mudança me gera muita instabilidade, porque como eu era muito rígida, eu ainda sou, mas hoje em dia aprendi a lidar com isso, mas naquela época eu era muito rígida, qualquer coisa gera um problema muito sério do ponto de vista emocional, digamos assim, né? E aí, juntou tudo isso e uma crise de cálculo renal. Lembro até hoje. Eu estava voltando da universidade, eu tinha ido entregar minha dissertação para que eu pudesse defender, né? Então a gente entrega no mínimo um mês antes elas impressas para que a banca possa ler, para que depois a gente vá para a defesa. Então a ideia é, eu entregava a minha dissertação, nós vínhamos para Florianópolis, começávamos a adaptação, o Gui começava a procurar emprego, e em fevereiro de 2016 eu voltava para Santa Maria só para fazer a defesa da minha dissertação. Nisso, o que que acontece? Estava voltando da universidade, tinha entregue as cópias da minha dissertação, meu médico me liga. Eu tinha passado por uma crise renal, aquela dor insuportável, né? Meu médico me liga e diz assim: Ô Jéssica, eu sinto te informar, mas eu quero que tu vá para o hospital, nós vamos para a sala cirúrgica, nós precisamos fazer uma cirurgia. Eu tenho pânico de agulha, eu tenho, hoje em dia, menos, mais equilibrada, mas eu tenho pânico de hospital, eu tenho pânico de agulha, eu tenho tipo, naquela época era mais ainda, uma aversão muito grande a esse contexto, sabe? Eu já comecei a chorar ali, eu acho que eu parei de chorar só uma semana depois, quando eu já tava bem. E não tinha o que fazer, né? Fui pro hospital, passei por uma cirurgia, então a mudança já estava toda carregada no carro, nós sairíamos no dia seguinte. Não saímos, fui pro hospital, fiz a cirurgia deu tudo certo. Uma semana depois eu já estava bem, que nessa cirurgia, nessa primeira cirurgia, não teve nenhum contratempo. Então, em uma semana eu já estava bem e a gente veio para Florianópolis no dia 10 de janeiro de 2016. Era para nós termos vindo no dia 2, ali, dia 1º, viemos a partir do dia 10. Chegamos aqui em Floripa, o Gui tinha vendido parte da distribuidora dele lá. Chegamos aqui em Floripa, ele desempregado. Eu com a expectativa de ganhar a bolsa de doutorado.
que na época era 2.200, se eu não me engano, agora eu acho que já aumentou. Na época era 2.200 e o Gui desempregado. E aí nós pagando aluguel, pagando condomínio. Aqui em Florianópolis o custo de vida é super alto, não é baixo o custo de vida. E esse era o nosso contexto. E eu sempre fui muito chata com moradia, assim. Era uma coisa muito importante para mim, porque eu vivo dentro de casa, eu sabia que eu ia trabalhar dentro de casa, então morar num lugar seguro e num lugar em que eu me sentisse bem estando dentro de casa era muito importante para mim. Então, o aluguel, nós assumimos um aluguel super caro, proporcionalmente com o que nós poderíamos arcar, sabe? E aí nós nos apertamos real, assim. R$ 20 naquela época fazia diferença. Eu lembro até hoje. Tem até algumas pessoas que dizem: Nossa, Jéssica, eu vou no supermercado, olho a goiabada e lembro de ti. Porque naquela época, como eu sempre gostei muito de comer doce, eu comprava goiabada. Para quem não tinha escutado essa história ainda aqui, tem alguns episódios que eu conto. E aí eu comprava goiabada, porque daí eu tinha doce um mês inteiro. E era 1 quilo de goiabada, eu acho que custava R$ 10. E aí cabia no bolso da gente, né? A gente queria fazer alguma coisa de comida diferente, nós fazíamos em casa. Eu quero comer um doce, uma rapadura diferente. A gente fazia rapadura em casa. Eu quero comer bolacha. Sabe, eu gosto daquelas bolachas bem docinhas também, de leite condensado e maisena. Como é que a gente fazia em casa? Até estava vendo umas fotos esse final de semana, olhando no meu HD antigo, algumas fotos dessa época. E aí a gente se virava da forma que dava, sabe? Eu não trabalhei logo que eu entrei no doutorado, porque eu realmente queria me dedicar às disciplinas, que é uma carga bem pesada de leituras. É em torno de 400 páginas por semana, que a gente tem que ler 400, 500, dependendo da semana. Então, é uma carga de leitura bem significativa. Ainda tinha que ter discussões em sala de aula, tinha os artigos para fazer, tinha. Então, tem gente que consegue fazer doutorado trabalhando ao mesmo tempo? Claro que sim. Mas não vai dar o mesmo. Não vai se entregar da mesma forma, entendeu? Se o professor mandou ler 500 páginas, vai ler 100 e o resto das 400 vai dar migué, que a gente fala. Então, assim, tem como? Claro que tem. Mas tu não vai fazer tudo e se entregar efetivamente num nível de qualidade que eu queria fazer. Então, eu não trabalhei no primeiro ano do doutorado, no primeiro 1 ano e meio do doutorado, porque eu queria fazer as disciplinas com bastante dedicação. E o Gui já queria, nessa época, começar a focar para, num futuro, ter um escritório de contabilidade. Então, o foco dele, quando ele veio para cá, era exatamente esse, ó. Eu vou entrar num escritório de contabilidade, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou aprender, eu vou ser um funcionário excepcional, eu vou contribuir em tudo que eu posso e eu vou me preparar, porque no futuro eu quero ter o meu próprio escritório. Então, ele sempre foi muito empreendedor, assim. Não existia a possibilidade do Guilherme não ter a empresa dele. E aí ele já entrou muito com isso, assim, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero fazer acontecer de uma forma que eu possa me realizar como profissional e como pessoa. Então ele foi procurar emprego num escritório de contabilidade, ele nunca tinha trabalhado num escritório de contabilidade, ele tinha feito a graduação de contabilidade até o 5º semestre, ainda faltava concluir, porque ele depois trocou de contabilidade para administração. Então, ele terminou a administração, mas não tinha terminado contabilidade. Aí ele não era do zero. Então, naquela época, do zero, o salário era 1.000 e pouquinho, assim, era porque ele realmente não tinha. Às vezes, eu acho que isso é importante, sabe? Às vezes a pessoa entra e diz assim, eu quero ganhar um salário X. Tá, mas e o que que tu sabe? Não, eu não sei nada. Bom, se tu não sabe nada, bota o rabinho no meio das pernas e te coloca no lugar de aprendiz. E aí mostra serviço, e aí mostra dedicação para depois querer exigir alguma coisa, sabe? Não querer exigir antes de ser. Primeiro tu seja, e depois tu exige. E foi isso que o Gui fez. E aí ele começou a trabalhar 3 meses depois que nós estávamos aqui. Então, nesse período, a gente ficou nesse aperto, assim. Tínhamos uma reserva inicial que se acabou porque a empresa que o Gui tinha lá no final não deu certo e tinha que deixar zerada a empresa, né, pagar todas as coisas que tinha que pagar. No final das contas, ao fazer esse movimento, a gente ficou no absoluto zero. Então, o que nós tínhamos, não tínhamos reserva de emergência, o que nós tínhamos era o que tinha para viver. E aí, a gente já pode olhar para um ponto importante.
Quando a gente pensa assim, ó, não tínhamos reserva e fizemos esse movimento todo. E aí tu pensa assim, nossa, a Jéssica sempre diz que a gente, para dar passos e para ter sanidade mental, precisa de reserva de emergência, e ela fez esse movimento sem ter reserva. Então significa que eu devo fazer isso sem reserva? E eu te digo assim, ó, eu não me arrependo de ter feito, porque isso mudou a minha vida, mas eu tenho certeza que eu não teria sofrido o tanto que eu sofri se eu tivesse uma reserva. E tem dois pontos que envolvem aí. Quando a gente tem um padrão de vida e tem que voltar no sentido de diminuir o teu padrão de vida para se adequar a uma nova realidade, a dor ela é muito grande. Por que a dor ela é muito grande? Porque já aconteceu o que a gente chama de adaptação hedônica. Tu te adaptou com uma nova realidade, tu te adaptou com um novo contexto, e aquela adaptação, tu voltar para o mundo anterior que tu vivia, no mundo anterior, no caso, um mundo aquém daquele que tu já vivia, é muito doloroso. A gente tem uma dificuldade muito grande de diminuir padrão de qualidade de vida. Em detrimento, a gente tem, em contrapartida, né, a gente tem uma facilidade muito grande de se adaptar às coisas boas. É só tu pensares assim, deixa eu pensar um exemplo que hoje em dia eu faço e que antigamente eu não fazia, e que é uma adaptação que se eu tivesse que tirar hoje seria muito difícil. Faxineira, por exemplo. Hoje eu tenho faxineira, eu tenho cozinheira, né, que vem aqui, que faz as nossas marmitas, como de marmita para comer direitinho, bonitinha, mas não sou mais eu que faço, nem limpo a casa, nem faço minha comida. E eu sempre, meu sonho da vida era esse, assim. Eu pensava, nossa, o primeiro dinheiro que sobrar na vida, eu quero ter alguém para cuidar da minha casa, porque eu sou péssima dona de casa, sabe? Não nasci para ser dona de casa, eu sou muito ruim nisso. Não que eu não dê conta de fazer, não que eu não faça, mas eu não gosto de fazer, e acho que também não sou muito boa, sabe? Enfim. Então, hoje eu tenho. Se eu tivesse que tirar, isso me geraria uma dor muito grande, porque eu teria que me readequar à realidade de ter que fazer o serviço doméstico. E eu não gosto, enfim, me seria muito doloroso eu ter que perder isso. E quando a gente veio para cá, para Floripa, como a gente veio nesse contexto e acabou optando, eu poderia, tu pode pensar assim, né? Tá, mas a Jéssica poderia ter pago um aluguel menor, porque o salário do doutorado não é tão ruim, né? Tem pessoas que vivem com um salário nisso e que vivem bem e que aí é um erro que talvez eu tenha cometido mas que eu também não teria não cometido se fosse hoje, sabe? É isso, assim, às vezes, muitas vezes, não é o número, né? Que é ter comprometido muito do que eu ganhava com aluguel. Eu faria de novo. Eu faria de novo. Na realidade, eu faria de novo porque morar bem é um valor importante para mim. Então, eu não tenho problema de abrir mão de sair, abrir mão de ir em restaurante, abrir mão de comprar outras coisas diferentes, mas estando morando bem, que foi o que eu fiz lá naquela época. Então, eu não abriria mão disso. Mas outras pessoas que abrem mão disso viveriam com a mesma renda que nós tínhamos, viveriam com uma folga financeira maior do que nós vivíamos, porque realmente nós comprometíamos muito do nosso dinheiro com aluguel e condomínio. Só o aluguel e condomínio já passava o valor da minha bolsa. E aí o salário do Gui pagava luz, internet e o mercado, né? Então, realmente, só a minha bolsa não era nem, não dava nem conta de pagar aluguel e condomínio. Enfim, se eu voltasse atrás, eu acho que eu faria igual exatamente por isso, porque isso é valoroso para mim. Mas, mesmo que eu tivesse, né, um comprometimento ali muito alto, eu tive que baixar a minha qualidade de vida, porque embora eu não baixei o nível do lugar que eu morava, porque lá eu morava bem e eu também vim para cá e também morava bem, o restante da minha vida eu tive que mudar. Então a coisa de ir no supermercado e meio que comprar o que quisesse não podia existir. Lá em Santa Maria, a vida era assim, nós íamos no supermercado, comprava o que queria e ia para casa. Não tinha essa coisa de ponderar o que podia ou não podia, ou ir com dinheiro contado no supermercado. E quando a gente chegou aqui, a gente precisou passar por isso. E isso foi muito, muito, muito doloroso para mim na época, sabe?
exatamente por causa disso, porque baixar padrão de vida é muito doloroso. De todo modo, se tu me perguntasse assim, tá, mas se tu tivesse que escolher hoje de novo, de ter feito aquilo que tu fez, tu faria? Digo, sem dúvida nenhuma. Esse movimento foi o que me construiu como pessoa, me construiu como adulta, digamos assim, porque lá a gente tinha todo o suporte de pai e mãe, e acaba que a gente se adapta muito a sempre ter um respaldo para correr, e aí a gente se esforça. Não que eu sempre fui muito esforçada, mas a gente se acostuma que tem outro para resolver o problema, sabe? E quando a gente veio para cá, era nós tínhamos que resolver o problema. E isso é muito bom. Isso faz com que a gente acorde para a vida e dê jeito de resolver o que tiver que resolver, porque o único responsável pela tua vida é tu. E quanto antes isso fizer, melhor. Então, eu não faria diferente. Mas tem esse ponto de que dói muito fazer essa retroceder, né, mesmo, padrão de vida. E por que que eu tô ressaltando esse ponto? Porque muitas pessoas fazem as mudanças que nós fazemos ou, em outro contexto, aumenta seu custo de vida e não se dá conta de que, que ao aumentar o seu custo de vida, ela se torna escrava do dinheiro. E ao fazer isso, qualquer problema que tenha, que aconteça, e que ela não tenha reserva de emergência, por exemplo, e ela precise baixar de novo o seu padrão de vida, isso vai gerar uma dor gigantesca. Gigantesca. Porque, como eu disse, subir o padrão de vida é muito fácil, tem adaptação hedônica, a gente adora. Eu adoro ter a minha funcionária, eu adoro fazer tudo isso. Eu me adaptei a isso muito rápido. Tirar isso dói muito. Portanto, não tem por que tu te colocar numa situação em que tu tá te colocando em risco a tua qualidade de vida interior. Quando tu aumenta padrão de vida desproporcional com a tua renda, tu corre risco de, em qualquer possibilidade, em qualquer problema que venha, tu ter que reduzir. E isso vai te gerar uma dor muito grande. Então, evita essa dor. Eu passei por essa dor, não por problema, mas por escolha. Só que muitas pessoas passam por problema. Aquelas que passam por escolha, eu acho importante a gente ter o seguinte perspectiva. Isso é uma fase e vai passar. E aí a gente entra no segundo ponto que eu queria ressaltar em relação a esse primeiro momento, que é a expectativa que eu tinha naquele momento. Eu tinha uma expectativa positiva em relação àquele contexto, embora estivesse sofrendo muito. Porque por causa da redução da minha qualidade de vida, eu estava sofrendo muito, ainda mais sendo neuroticista, um traço de personalidade que potencializa o problema, que é equilibrado no meu caso pelo Guilherme, que é muito extrovertido, então ele sempre minimiza o problema, sempre tem um olhar positivo das coisas, sempre é otimista com o futuro, e eu pessimista. Mas embora eu tenho esse padrão pessimista, naquele momento eu sabia que aquilo era uma fase. Eu sabia que, por exemplo, assim, ó, eu ia passar o primeiro 1 ano e meio do doutorado fazendo todas as disciplinas sem trabalhar, e que no segundo semestre, no terceiro semestre, no caso, no segundo ano do doutorado, né, na metade do segundo ano, eu estaria procurando um emprego para começar a dar aula. E a partir daquele momento a minha vida ia se reequilibrar. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu tinha uma expectativa positiva em relação ao futuro. Eu tinha uma expectativa de que aquilo ia mudar. E essa expectativa positiva amenizava o meu sofrimento. E também era equilibrada pela expectativa positiva do Gui, né? Então, isso era positivo, porque isso fazia com que, embora houvesse esse sofrimento, nós estivéssemos sempre olhando e dizendo assim, tá, isso é uma fase, é um momento, a gente precisa passar por isso, nós não vamos conseguir pular etapas. O Gui precisava trabalhar e começar a aprender sobre escritório de contabilidade, todo esse mundo. Eu precisava passar pelaquela fase no doutorado, que era me dedicar 100% ao doutorado, às pesquisas e fazer o que tivesse que ser feito. Então nós sabíamos que nós precisávamos passar por aquelas fases e que aquelas fases elas não poderiam ser puladas, porque se elas fossem puladas nós estávamos construindo a nossa casa em cima de uma areia movediça. Então nós precisávamos passar por aquilo para que a gente pudesse, num futuro, ter uma casa construída num terreno
firme. Foi exatamente isso que nós fizemos. Nós passamos esse 1 ano e meio apertados, digamos assim, mas muito cientes de que aquilo ali seria uma fase. E por que que isso é importante? Porque os estudos, eles mostram, foram feitos vários estudos em relação a essa questão da expectativa, e boa parte deles foram avaliados no Reino Unido. Porque há uma pesquisa no Reino Unido que começou a ser coletada em 1991 e ela se permaneceu assim, sendo todos os anos sendo coletada informações com mais de 6.700 famílias, com alguns cortes, chega a 40 mil famílias pesquisadas. Então, assim, foram muitas pessoas pesquisadas para perguntar a expectativa. E a pergunta era exatamente essa, assim, qual é a tua expectativa em relação à tua situação financeira futura? É melhor do que hoje, igual do que hoje ou pior do que hoje? E todas aquelas pessoas que tinham uma expectativa positiva em relação ao futuro, que elas achavam que a situação financeira delas estaria melhor no futuro, elas também apresentavam melhor satisfação de vida. Ou seja, elas viviam melhor. Então, embora eu tivesse esse problema de ter que ter baixado a minha qualidade de vida e isso tivesse gerado um transtorno emocional, esse transtorno ele era equilibrado com essa expectativa positiva, que fazia com que a gente se sentisse bem naquele processo e fazia com que a gente olhasse com otimismo. E este olhar com otimismo fazia com que nós estivéssemos nos sentindo bem. E foi exatamente isso que a pesquisa mostrou, que as pessoas que eram otimistas com os seus futuros, elas apresentavam melhor bem-estar, melhor satisfação global de vida, melhor satisfação com a sua situação financeira e um maior otimismo mesmo, um maior entusiasmo, uma pessoa mais faceira, digamos assim, por causa desse otimismo. Portanto, não que tu, e isso é um outro ponto importante, não que tu tem que ser extremamente otimista. Depois eu vou falar sobre isso. Num outro momento, lá em 2020. Quando eu contar o momento do 2020, eu falo sobre isso. Até vou deixar anotado. Vou pular aqui, vou baixar a cabeça, anotar, e aí eu já volto. Voltei. Por que eu anotei? Porque muitas vezes eu vou falando, né? E aí eu falo que vou falar uma coisa e depois eu esqueço porque eu me empolgo com outras coisas. Então deixei anotado que em 2020 eu tenho que falar sobre essa questão da expectativa muito positiva, porque é importante isso. E aí quando eu chegar lá eu vou falar. Mas aqui só para comentar sobre isso, não é que tu tem que ter uma expectativa fora do comum, assim, sabe? Mas tu tem que ter uma expectativa realista com o contexto. E um ponto importante, tu tem que ter uma expectativa com o teu futuro, mas tu precisa agir hoje para te preparar para esse futuro. O Gui, então, estava se preparando no sentido de se dedicando ao máximo, porque muitas pessoas pensam assim, então ele já entrou com essa perspectiva de querer empreender num futuro, a gente nem tinha ideia do que seria, se nós teríamos a plano A naquela época, o Gui só tem sempre esse perfil empreendedor. E quando ele entrou no escritório que ele trabalhou, ele entrou como empreendedor, que ele é. E ele foi empreendedor dentro do trabalho, dentro do escritório que ele trabalhava. O que isso significa? Significa que ele estava dando o seu máximo ali, tanto para aprender quanto para contribuir mesmo, sabe? A mesma coisa eu. Embora a gente não consiga ter muitas iniciativas dentro da universidade, principalmente dependendo do contexto da universidade. A universidade aqui de Florianópolis, ela não, pelo menos na minha área, não tem grupos de pesquisa muito robustos e que tu consiga efetivamente contribuir mais, mas o que estava dentro do meu alcance eu fazia. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali era o que estava nos preparando para que no futuro a gente tivesse um resultado diferente. Eu estou ressaltando isso porque muitas vezes as pessoas criam expectativas positivas com o futuro, mas elas não fazem no presente o que tem que fazer para que elas consigam o resultado que elas querem. Eu vou te dar um exemplo muito, muito simples em relação a isso. Quando eu faço entrevista para seleção, e sempre a gente está fazendo entrevista para seleção, para plano A, né, crescendo o time e tal,
Quando eu faço entrevista, uma das perguntas que eu falo, que eu faço para a pessoa é: qual é a tua expectativa futura? E o que que tu está fazendo hoje que te aproxima da pessoa ou do profissional que tu quer ser? Quando a pessoa me diz assim, ai, não, pois é, diretamente assim, não sei, acho que nada, eu já descarto a pessoa. Por quê? Porque não é o perfil que atende a cultura da Plano A. Porque, por exemplo, assim, vamos olhar para um escritório de contabilidade e a pessoa, ela está num cargo de assistente contábil e ela diz que ela quer se tornar um analista. Para que tu seja um analista, tu tem que estudar, tu tem que saber sobre normas, tu tem que saber sobre tudo que acontece ali no meio da contabilidade, tu tem que saber as novidades que estão sendo publicadas, tu tem que te inteirar desse meio e tu tem que ter proatividade, né? Se tu não tá fazendo isso, tu nunca vai te tornar um analista, porque tu quer te tornar um analista com comportamento de assistente, tu vai ser sempre um assistente, se tu te comporta como um assistente. Se tu quer ser um analista, tu é um assistente hoje, mas tu tem que te comportar como se tu já fosse um analista, porque é isso que vai fazer com que tu chegue lá. Portanto, por que eu estou ressaltando isso? Porque muitas vezes cria-se expectativas, e mais uma vez, que eu já disse, não faz hoje o que precisa ser feito para que aquela expectativa se torne real. Então, a pessoa, dentro desse exemplo que eu estou dando, né? A pessoa é assistente que quer se tornar analista. Obviamente, a renda dela vai aumentar. Então, ela tem uma expectativa que a renda aumente. E ela tem uma expectativa que. E aí, quando eu fizesse essa pergunta, se fosse no Reino Unido que eles fizeram esse estudo longitudinal gigantesco, a pessoa ia dizer: não, minha expectativa é que a minha situação financeira vai estar melhor. Mas o que ela está fazendo hoje para que num futuro isso se concretize? Pois é, não estou fazendo nada. Bom, então isso não vai se concretizar, entende? Então não fica reclamando que a tua vida não melhorou, se tu olha para trás e tu viu que tu não foi tão ativa assim na busca daquilo que tu quer te tornar. Porque o que tu quer te tornar não vai cair no teu colo de graça. Tu vai precisar empregar um esforço. Tu vai precisar mudar a pessoa que tu é hoje. Porque eu coloco isso também na reunião de onboard, quando o funcionário entra na Plano A, eu coloco isso na última frase, que é uma frase do Aristóteles. Tolice é nós esperarmos resultados diferentes fazendo exatamente a mesma coisa. Nós não vamos ter resultados diferentes esperando fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, se a tua expectativa de renda futura é maior, o que que tu está fazendo hoje para que tu alcance esse teu objetivo? Porque senão tu vai ficar só com uma expectativa e tu vai te frustrar. E aí acontece o que nesse mesmo estudo que eu estava comentando, leva a um baixo bem-estar, que é quando, eu até deixei sinalizado aqui, que é quando eu tenho um erro de expectativa negativa. Que se a gente fosse levar para a parte biológica, que eu já falei no episódio de dopamina financeira, é um erro de predição de recompensa negativo. Eu crio uma expectativa, só que o resultado é abaixo daquela expectativa que eu tenho criado, que eu tinha criado. Qual é o resultado emocional disso? Baixo bem-estar, baixa satisfação. Por quê? Porque eu criei uma expectativa de um ganho, ele não aconteceu, então eu me frustro. Se eu me frustro, baixa a dopamina. Se baixa a dopamina, baixa a motivação, baixa o teu ímpeto de agir na direção daquele objetivo. E aí tu tem uma tendência a te acomodar mais. Portanto, tem que ponderar isso, né? Eu tenho uma expectativa, mas o que eu estou fazendo para chegar nessa expectativa? E isso foi o que nós fizemos nesse primeiro ano que nós estávamos aqui em Florianópolis. Nós tínhamos uma expectativa positiva. Eu sofri muito, sério. Se tu me perguntares qual foi eu acho que assim, embora eu seja muito ansiosa e empreender é uma coisa que gera muita ansiedade, eu já vou comentar sobre isso no meu perfil. Embora hoje, muitas vezes, eu esteja muito ansiosa, e também todos esses últimos 4 anos que foi empreender, eu acho que do ponto de vista emocional, essa ansiedade, ela é muito menor do que o sofrimento que eu tive naquele primeiro ano tendo que baixar de qualidade de vida. Porque realmente eu sofri com aquilo.
Mas passou e eu sempre fui muito dedicada a fazer acontecer. Eu acho que esse é o ponto importante, é ter a expectativa e agir na direção, não ficar esperando que as coisas aconteçam simplesmente porque tu tem uma expectativa positiva. E realmente acho que comparando aos meus 31 anos, foi a fase mais desafiadora na minha vida. Acho que mais desafiadora, inclusive, do que ter saído de casa com 12 anos. Porque quando eu saí de casa com 12 anos, eu ainda tinha. Por um tempo, eu morei com a minha tia, depois a gente foi morar sozinho, eu e meu irmão, como eu já contei lá no episódio 65. Mas eu ainda tinha todo aquele suporte paterno, materno, muito próximo, embora não morando junto, mas era muito próximo. E ali não, ali a gente estava eu e o Gui, né? Então, e vivendo uma vida com uma limitação financeira que eu nunca tinha vivido até então. Eu sempre fui muito privilegiada, eu já falei várias vezes aqui. Eu tive tudo dos meus pais em relação a o básico para viver e para estudar. Eles sempre me deram todas as condições para que eu pudesse estudar. E aí, quando eu cheguei aqui, não que eu não tivesse a condição para estudar, mas essa, essa, esse reequilíbrio, né, eu tive que fazer. E aí, fazendo esse reequilíbrio, acho que foi a parte que eu sofri mais, assim, na minha vida. Enfim, seguindo, né? Então, passamos esse primeiro 1 ano e meio, e aí eu acho que vale essas reflexões que eu fiz nessa fase, para que você aprenda e talvez não sofra tanto quanto eu sofri, para que tu consiga ser mais otimista no olhar do que é uma fase e o que eu estou fazendo para que essa fase se torne cada vez mais curta. Ou que, mesmo que tenha um prazo, no meu caso tinha um prazo, era no mínimo 1 ano e meio. No caso do Gui também tinha um prazo, porque ele não ia se tornar um expert em contabilidade em 1 ano. Então o prazo não era tão curto assim. Embora, né, 3 anos e pouco, 3 anos e meio é curto o espaço de tempo, mas não era tão curto. E o meu também não. Mas mesmo que tenha um prazo mais longo, que tu saiba que tu tem que passar por esse processo, que tu passe por esse processo menos ressentido. Eu acho que essa é a palavra. Eu passei esse 1 ano e meio ressentida, reclamona, chata, chata pra caramba. Não seja chata pra caramba, que isso não vai te ajudar a ter uma boa qualidade de vida. É essa lição que fica desse meu primeiro 1 ano e meio aqui em Florianópolis. Se tu estiver vivendo uma situação assim, ou se tu já viveu uma situação assim, olha e percebe os aprendizados que tu tirou dela e não te prenda a ela, sabe? Porque se tu tiver uma expectativa positiva e tu caminhar na direção disso, mais cedo ou mais tarde essa situação vai mudar. Tu vai mudar essa situação, né? Acho que esse é o grande aprendizado dessa fase. Bom, aí chegou, né, o período que eu tinha definido que eu ia só fazer o doutorado, comecei a procurar emprego e na minha primeira entrevista de emprego eu fui contratada. Eu tinha 25 anos, nunca tinha dado aula formal, só tinha dado aula como estágio docente, que no mestrado e no doutorado a gente dá, e eu fui contratada. E aí depois, hoje em dia eu fico pensando assim, como é que me contrataram? Eu não tinha experiência nenhuma, né? E hoje em dia eu sei por que me contrataram. Quando eu faço entrevista, o que eu mais quero é uma pessoa que esteja diante de mim com sangue no olho, com garra, com vontade, com brilho no olho, sabe? E eu tinha isso, e eu tenho isso por tudo que eu faço. É aquela coisa assim, ó, precisa de mim, conte comigo. E não é da boca para fora, que muitas vezes eu escuto. Ah, não, eu tenho uma expectativa. Não, eu tenho uma expectativa, não. Eu tô com a palavra expectativa na cabeça. Eu conte comigo, eu sou comprometido, eu sou dedicado, eu sou não sei o quê. Bate 6h15, 6h20, que é o horário de sair, a pessoa tá saindo. A pessoa nunca tem nenhuma atitude de criar alguma coisa nova, de dar uma opinião, de ser proativo, de resolver problemas. Ela tá sempre fazendo só o dela. E quando eu fiz a entrevista, uma das coisas que eu disse é assim, olha, se tu me contratares, tu pode ter certeza que eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que os alunos saiam daqui aprendendo não só o conteúdo técnico, mas para a vida, e que eu vou vestir a camisa da empresa, que se vocês precisarem de mim das 10 da manhã porque era noturno, né? Das 10 da manhã às 10 da noite eu tô aqui. E se eu perceber que tem alguma outra coisa para contribuir que esteja fora do
métier da contratação. Métier é uma palavra ótima, né? Minha mãe que usa, é muito antigo. Bom, mas que esteja fora do que eu faço, conte comigo que eu estou à disposição. E eu fui contratada. Hoje eu entendo, assim, porque o que eu mais quero é achar perfis como esse. E na época eu achava normal, porque essa sou eu sou assim, eu sou disposta, eu quero realmente fazer, eu quero acontecer. E eu não sabia que isso era uma característica não tão presente nas pessoas. Então acho que fica aí mais um aprendizado, sabe? Não seja uma pessoa proativa só da boca para fora. Se tu vê um problema, busca resolver. Vai fazer. E foi isso que eu fiz. Então eu entrei na faculdade em julho, comecei a dar aula em agosto de 2017. Então eu vim para cá em 2016, fiz todo o 16 no doutorado só, fiz o primeiro semestre de 2017, agosto de 2017 eu estava dando aula. E aí quando eu entrei na faculdade, eu entrei no primeiro dia e tem sempre abertura de semestre, o auditório cheio, os alunos cheios, e aí eu entrei, eu olhei para aquela professora que estava dando aula e pensei assim, será eu ali na frente? Eu vou assumir alguma posição relevante aqui dentro. 6 meses depois, eu já estava envolvida com coisas da coordenação nos cursos de administração e contábeis. Fiquei 6 meses fazendo serviço de coordenadora sem ser coordenadora e sem ganhar por isso. Existia um coordenador, esse coordenador não morava em Florianópolis, então viajava, e existiam demandas a serem feitas. Eu me coloquei à disposição para a diretora, eu ia em todas as reuniões, eu executava as tarefas como se eu já fosse diretora, e eu não ganhava R$ 1 a mais por isso. E nunca existiu dentro de mim um sentimento do tipo assim, ai, eu estou fazendo e olha, meu Deus, eu estou dando, né, e não estou recebendo em troca. Porque eu estava me construindo como profissional. Aquilo ali era importante para a Jéssica também, sabe? Às vezes as pessoas ficam com essa mesquinharia. Ai, mas eu não vou dar por causa do que é a empresa. Ah, porque tu tá fazendo por ti. Tu tá te desenvolvendo. Tu é a pessoa que mais tá se beneficiando daquilo. Aproveita. E foi o que eu fiz. Então, eu participava de todos os grupos, eu fazia tudo, eu entregava tudo e muito mais. Eu dava 1, 2, 3 disciplinas, dependendo do semestre, e eu vivia dentro da universidade. E em 6 meses eu fiquei assim, né, de suplente, digamos, entregando sem ser. Em agosto de 2019, eu assumi coordenação de ciências contábeis oficialmente, porque no semestre anterior eu não era oficial. Então eu entrei, eu tinha 24 anos, né, 25 anos recém-feitos, com 26 anos recém-feitos, eu estava assumindo a coordenação de mais de 40 professores que já trabalhavam ali naquela instituição há 20 anos. E isso não é porque eu tinha toda a competência técnica para assumir aquela posição, mas é porque eu tinha a competência humana que demandava, comprometimento. Eu vestia a camisa, eu fazia o que fosse preciso, eu estudava o que tivesse que estudar. Se eu entrava na faculdade às 8 da manhã e eu saía às 10 da noite. Isso quase todos os dias da semana. O meu contrato era 10 horas por semana. Eu fazia mais de 10 horas por dia. E nunca, eu era feliz fazendo aquilo. Eu lembro que eu ia para a faculdade e eu ia cantando, faceira, porque eu estava me desenvolvendo como profissional, sabe? Apaixonada por aquilo que eu estava fazendo e aprendendo. Acho que essa é a grande questão da expectativa. É tu te entregar de verdade para o que tu tá fazendo. Por isso que muitas vezes eu digo, as pessoas, elas fazem da profissão um grande martírio, como se, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Ai, graças a Deus, é sexta-feira. E aí tu nunca vai conseguir entregar excelência fazendo um negócio que tu não gosta. Por isso que tem que ter brilho no olho, porque se não tiver brilho no olho, tu vai trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite faceiro, que nem eu trabalhava? Sério, eu ia muito faceira, muito faceira. Porque tinha brilho no olho, porque eu gostava daquilo que eu estava fazendo. Embora eu já começasse ali a perceber que talvez aquilo ali não era para minha vida, mas enquanto eu estava ali, eu estava de corpo e alma. E eu estava entregando o meu máximo. E isso fez com que eu fosse progredindo. E aí saíssemos aí
do drama que foi esse primeiro 1 ano e meio, de não ter tantos recursos financeiros disponíveis, a gente avançou, melhorou, eu assumi coordenação e aí realmente, assim, começamos a ter fôlego, isso em 2018, mas eu assumi coordenação só em 2019, então só foi em 2019 que realmente, assim, agora a vida tá confortável, agora a vida tá até que, né? Não, agora a vida tá confortável, tá legal, tal. Até que o Gui me olha e diz assim, tá, amor, agora tá na hora de nós começarmos a pensarmos na nossa própria empresa. E aí, nós nos organizamos, como eu tinha assumido coordenação, e já estava com um salário melhor, e o meu salário conseguiria bancar a casa. Nós montamos uma reserva de emergência no ano de 2019. O meu salário já cobria todas as despesas, para que em outubro de 2019 o Gui pedisse demissão. Então, em outubro de 2019, o Gui pediu demissão. E nós começamos a organizar o que hoje, talvez você já conheça, é a Plano A Contabilidade, nosso escritório de contabilidade especializado em infoprodutores. Isso começou em 2019. Eu muito ansiosa, o Gui muito otimista, e essa dobradinha entre o otimismo do Gui e a minha ansiedade é muito positiva, porque o Gui é muito otimista, muito confiante dos resultados, então gera esse bem-estar, e eu, por ser muito ansiosa e preocupada, eu crio a estrutura financeira necessária para que a gente dê esses passos sem correr risco, sabe? Porque daí, nessa fase, eu tinha dito, olha, o que eu tinha para passar de perrengue, de realmente passar por aperto financeiro, de ter que contar R$ 20, eu não quero mais passar. Então, nós vamos viver uma nova transição, mas nessa nova transição eu não quero passar aquele perrengue que eu passei, de estresse, de ansiedade e tal. E aí a gente fez toda essa mudança sem passar mais perrengue, porque eu construí esse alicerce. Então, construímos reserva de emergência, o meu salário bancava a casa e ainda sobrava para que a gente investisse um pouquinho e tivesse uma qualidade de vida ok, aí eu não precisava mais comer só goiabada, dava para comer um chocolate. Ai, ai, eu sempre os doces, né? Eu brinco que assim, eu não sou uma pessoa que tem compulsões por nada, nem por doce, porque eu como pouco. Mas o meu docinho, essa batalha eu ainda não decidi batalhar contra, sabe? A gente escolhe as nossas batalhas, essa eu ainda não escolhi. Então, eu sigo comendo doce. E nessa época já dava para comprar uma carne para o churrasco do fim de semana e já dava para comprar um chocolate ao invés de comer goiabada todos os dias. Brincadeiras, né, à parte, mas eu acho que é legal a gente olhar para a vida dessa forma. E aí se preparamos então para que o Gui desse esse passo, né, de pedir demissão, começar. Aí entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, nós tínhamos uma expectativa de montar um escritório voltado para restaurante. Então, o objetivo era que nós fôssemos um escritório de contabilidade especializado em restaurante. Quando entrou a pandemia, nós tínhamos 2 clientes de restaurante, se não me engano. 2 ou um. Um cliente efetivo e o outro era tipo um MEI, assim. Ah, mas tinha um outro, era 2 que pagavam honorário mesmo, que era um restaurante e uma outra empresa de distribuição de algum produto natural lá, sei lá, eu não lembro qual era. Aí entrou a pandemia. E o Guilherme é muito antenado nessa coisa de olhar para frente, de pensar em contexto, em pensar em crescimento, em pensar em que no meio empreendedor a gente chama de growth, né? Que é essa coisa. E aí ele começou a perceber um movimento no mercado digital e ele disse assim, olha, não tem computador especializado nessa área. Vou ser especialista nessa área. Março de 2020, a Plano A se torna um escritório especializado em infoprodutor. No primeiro ano, a gente concluiu com 24 clientes. No segundo ano, que foi 2021, nós fechamos o ano com 100 clientes. 2022, nós fechamos com 150 clientes. 2023, agora, nós fechamos com 200 clientes. Hoje, a gente já está com 213, 214 clientes. Isso para um escritório de contabilidade é surreal o crescimento. É surreal, assim. Não... Tem escritórios de 20, 30 anos que não conseguem esses números que nós conseguimos. É muito significativo, assim, no meio, sabe? Porque a gente tem que sempre fazer
comparação de contexto, né, de mercado. E realmente comparando com o mercado, esse é um número bem significativo. E não só significativo do ponto de vista de crescimento, mas de relevância. Hoje a gente atende grandes players do mercado que realmente têm uma relevância muito grande. Wesley Delanogari é nosso cliente, a Malu Perini é nossa cliente, o Sérgio Sacani é nosso cliente, Matheus Nogueira é nosso cliente. Então, nós temos grandes players, né, que são grandes empreendedores do mercado digital que são nossos clientes. E que eu tenho maior orgulho, né, em dizer que eles são nossos clientes, porque são pessoas que nós compactuamos, assim, com esses mesmos valores de entrega, de responsabilidade, de querer fazer muito mais do que simplesmente vender curso na internet, mas vender uma coisa que vai contribuir com o outro lado. E aí essa foi a evolução da Plano A. Só que nessa evolução da Plano A, não foi, embora falando assim os números pareça, nossa, foi fácil, nós passamos muitos altos e baixos nesse não altos e baixos no sentido de dificuldade financeira. A gente, desde que eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, a gente não teve mais limitação financeira, mas uma coisa importante, não teve limitação financeira no sentido de ter aperto financeiro, mas a gente nunca cresceu o nosso padrão de vida. Até hoje, é o que eu brinco sempre. Hoje meu custo maior é porque eu tenho a faxineira que vem e cozinha e eu tenho um personal na academia. Isso é o meu custo de vida maior do que era antes. Tirando isso, é exatamente os mesmos custos que eu tinha 8 anos atrás. E isso muda tudo. Por quê? E tanto é que a gente está fazendo toda a reforma que está fazendo, e isso é fruto desse nosso estilo de vida, de nós não colocarmos primeiro, que a gente brinca assim, né? Primeiro a empresa se torna rica, para depois os donos se tornarem ricos. Se tu quiser primeiro ser rico e depois a tua empresa ser rica, tu não vai fazer a empresa ficar rica nunca. Então a gente sempre teve essa postura de deixar a empresa numa condição financeira muito boa. E por que eu digo que teve muitos altos e baixos nesse período? No final disso tudo, né? Daí a gente nichou em 2020 para infoprodutor. Aí naquele ano eu me organizei para que no final do ano eu pedisse demissão. Eu pedi demissão em dezembro de 2020 e saí oficialmente em 1º de fevereiro de 2021. Então hoje são 3 anos que eu estou fora da sala de aula formal, fora do meio acadêmico propriamente dito. E que eu brinco que eu nunca deixei de ser professora, né? Eu só mudei a estrutura da sala de aula, mas o que eu faço aqui também é dar aula. Então, nesse processo, eu fiz tudo isso. E por que eu falei lá e deixei anotado em relação à expectativa e frustração e que a gente viveu altos e baixos nesse processo, né? Que aquela hora eu parei para anotar. O que acontece? Quando nós abrimos o escritório, eu fiz o dever de casa, planejamento financeiro, projeções e tudo isso. Quando nós fizemos essas projeções, eu fiz uma projeção mais audaciosa do que efetivamente aconteceu. Porque a expectativa, né, era que nós terminamos 2020, que foi o primeiro ano, com 24 clientes. Só que eu, na minha projeção, estava projetando finalizar o ano com 50, 60 clientes na minha projeção. E isso foi extremamente frustrante, porque embora tenha sido um resultado rápido comparado a outros escritórios de contabilidade, lá atrás eu tinha uma expectativa que fosse ser mais rápido do que efetivamente foi. Uma grande distorção da realidade, porque não existe resultado rápido e fácil, né? Mas eu errei na projeção. E isso me frustrou. Não só eu, mas o Gui também, sabe? Porque nós criamos essa expectativa de que a gente teria um resultado extraordinário, esse resultado não veio, e isso gerou aquela, putz, será que a gente tá certo? Será que a gente tomou a decisão certa? Será que estamos no caminho? Será que nós não deveríamos mudar a rota? Enfim, a gente se faz vários e vários questionamentos para avaliar se aquilo ali que foi, aquele caminho que estava sendo traçado, ele era o melhor caminho a ser seguido. Porque como os resultados não eram o que nós esperávamos, a gente se questionava isso.
Só que hoje, olhando para trás, o que eu tenho certeza? Não foram os resultados que não foram bons, mas foi a minha projeção que estava errada. Eu errei na projeção. Eu fiz uma projeção de crescimento muito descolada da realidade. E eu só ajustei isso no ano de 2020, no final de 2022 para 2023. 2023, a gente faz sempre planejamento financeiro no início do ano, né? E planejamento estratégico. De 2022 para 2023, eu fiz um planejamento adequado. Assim como agora de 2023 para 2024, também fiz um planejamento adequado. Antes, 2021, 2022, eu fiz planejamentos errados. Eu errei no fazer o planejamento. E no que eu errei, eu não errei porque eu simplesmente não tinha os dados para fazer. Eu errei porque eu me desloquei da realidade. Eu quis criar uma expectativa muito superior do que a realidade me permitia. Eu não tinha know-how, eu não tinha robustez de empresa para ter o resultado que eu estava estimando ter. E aí eu me frustrei. E não só me frustrei, mas aí a gente entra naquele problema, né, que eu já comentei. Quando tu coloca uma expectativa muito alta e tu não bate aquela expectativa, que tu tem um erro de predição de recompensa, ou como eles chamam aqui, um erro da expectativa negativa, a tua satisfação é menor. E aí, embora tu tenha um resultado muito legal comparado ao resto do mercado, que era o nosso caso, eu estava frustrada. E não fazia o menor sentido eu estar frustrada. Porque se tu viu se tu viu o podcast da semana passada, que eu falei sobre um choque de realidade, era a mesma coisa, sabe? Tipo, eu tinha que tomar um choque de realidade. Cai na real, olha a realidade. Olha onde vocês saíram. Olha onde. A gente saiu do absoluto zero. Não tinha. Nós não tivemos assim. Ah, conhecemos outras pessoas que vão fazer indicação do nosso trabalho, que nós vamos rapidamente nos tornar conhecidos. A gente tem com quem influência. Nós não tinha nada, nada. Nós saímos do absoluto zero. Março de 2020, nós saímos do absoluto zero. E quando eu errei nessas projeções, eu errei porque eu me desloquei do nosso ponto de saída. Se nós estávamos nos saindo do ponto zero, eu não podia ter uma expectativa milagrosa, sabe? E isso fez com que houvesse problema, não mais como em 2016, quando a gente veio para cá, mas fez com que tivesse problema em relação à expectativa mesmo, sabe? A essa estado de espírito, bem-estar, satisfação. Porque a gente tinha se deslocado da realidade. E aí, o que eu quero falar com isso? Quando tu fores fazer projeções, não precisa ser empreendendo, mas projeções para a tua vida financeira, coloca a mão na realidade e faça projeções realistas. E realista e que te desafiem de um certo modo, para que tu realmente te entregue um pouco mais do que só o básico, mas não te desloca tanto, não te deslumbra, essa é a palavra. Não te deslumbra ao fazer projeções de que a tua vida em um ano vai ser resolvida. Porque a gente tem uma baita tendência de sobreestimar o resultado de um ano, achando que a vida vai ser resolvida em um ano, e subestimar o resultado de 5 anos. Foi exatamente o erro que eu cometi. Eu sobreestimei o primeiro ano, achando que nós íamos resolver nossa vida no primeiro ano, e isso não aconteceu, e subestimei o resultado que nós teríamos em 5. Agora a gente está com 4 anos de empresa, a gente bate 5 anos de empresa em 2025, e o resultado que a gente vai ter em 5 anos realmente mudou as nossas vidas. Mas em um ano, não. É isso que eu quero falar, sabe? Então, coloca teu pé no chão e percebe que não vai ter uma revolução, uma coisa do dia para a noite. Mas que tu te mantendo consistente, entregando o teu melhor, fazendo o teu melhor, isso realmente vai mudar a tua vida no longo prazo. Não olha para o curto prazo, olha para o longo prazo. E dentro disso tem um outro ponto importante, que foi o que nós fizemos em relação a custo de vida. Embora eu tivesse construído uma expectativa de resultado maior, como eu disse, nós nunca saímos do custo de vida, nós nunca ampliamos o nosso custo de vida. E isso é muito, muito, muito importante.
Tem um conceito que eles estudam nesses estudos longitudinais também realizados no Reino Unido, que eu até deixei anotado, que se chama negligência da despesa. O que é a negligência da despesa? É quando tu não consegue ter uma perspectiva realista do aumento da tua receita proporcional com o aumento das tuas despesas. O que eu quero dizer com isso? Quando tu faz uma projeção, ao invés de ser realista e dizer assim, minha receita vai aumentar 50%, mas a minha despesa também vai aumentar 40%. Tu olha e diz assim, a minha despesa vai aumentar 50% e a minha despesa vai aumentar 10%. Tu acha que tu vai aumentar muito a receita, mas que a tua despesa não vai subir tanto. Só que quando a tua receita aumenta, tu te deslumbra um pouco. E aí a tua despesa aumenta mais do que tu imaginou que efetivamente aumentaria. Isso se chama negligência das despesas. Porque tu negligencia o quanto as tuas despesas elas vão subir na medida em que tua receita sobe. Então tu tem uma expectativa que a tua folga financeira vai aumentar, mas na realidade ela não aumenta. E quando isso acontece, quando tu aumenta a tua receita, mas a tua folga financeira não aumenta, isso afeta a tua qualidade de vida. E esse erro nós não cometemos. Esse erro eu realmente não cometi. Eu cometi o erro de aumentar muito a minha expectativa, mas, por outro lado, como nós não aumentamos nossa despesa, eu aumentei nossa folga. E aumentar nossa folga, eu ganho em segurança financeira. Ao ganhar em segurança financeira, eu tenho liberdade de escolha. É por isso que hoje, depois de 4 anos de empresa, nós estamos fazendo uma grande revolução, que é investir para ter uma sala do nosso jeito, né? Nós estamos saindo de uma sala que hoje tem 64 metros quadrados para uma sala de 250 metros quadrados, para aumentar cada vez mais o escritório e crescer. Por quê? Porque eu aumentei essa folga. Então, quando tu consegue, nesse processo de criar expectativas, mas não negligenciar as despesas, no sentido de não criar uma expectativa de que a tua receita vai subir um monte, a tua despesa não vai subir. Mas se tu conseguir realmente segurar essa tua despesa, sem que seja uma expectativa distorcida, mas que tu segure mesmo essa despesa, tu aumenta a tua folga. No que tu aumenta a tua folga, tu ganha liberdade de escolha. No que tu aumenta a liberdade de escolha, no sentido de ter possibilidades de fazer o que a gente está fazendo, por exemplo, uma grande obra, investindo na empresa, investindo no crescimento da empresa, tu ganha satisfação. Então, isso é bem importante, sabe? Porque se tu não fizeres isso e tu realmente negligenciar as despesas e aumentar a despesa na mesma propensão das receitas, o risco de tudo desandar é muito grande. Então, acho que esse é um ponto bem importante, que é um erro que nós não cometemos e que, ao não cometer esse erro, nós ganhamos muita liberdade nesse processo todo. E aí, hoje, a Plano A tá nesse novo momento, né? E aí, outro ponto que eu não contei, e que tu já deve saber, é que, paralelamente com o crescimento da Plano A, eu já produzi um pouco de conteúdo na internet, não com tanta consistência, mas 2022 eu decidi que não, a partir dali a empresa já estava andando mais e tal, a partir dali eu ia ter consistência na produção de conteúdo e eu queria retomar a minha relação mais direta com os estudos, finanças comportamentais, que é o que eu fiz a minha vida toda. E aí em setembro de 2022, nasce o podcast Mais Que Finanças, como um marco para que eu voltasse a ter uma relação e ter com a docência, digamos assim, sabe? Porque eu vejo isso aqui como uma aula, não uma aula formal, mas um mecanismo que eu consigo atingir pilares da minha vida. Quais são os pilares da minha vida? Eu preciso estar sempre estudando, eu preciso estar compartilhando conhecimento, e eu preciso que este conhecimento tenha impacto na vida das pessoas. E eu vi no podcast a possibilidade de fazer isso, porque eu estou sempre estudando, lendo artigo para trazer aqui para vocês. Eu compartilho conhecimento, que é o que eu faço, e eu consigo fazer com que isso gere impacto na vida das pessoas que estão escutando. Portanto, eu renasci como esse vínculo de uma forma diferente, mas eu retomei o que sempre esteve dentro da minha essência, que é da aula, que eu amo de paixão. Assim,
não tem como a minha vida acontecer sem que eu esteja compartilhando conhecimento, estudando e vendo o impacto disso, sabe? E aí, em março de 2020 eu iniciei o podcast, 2023 inteiro fiz fazendo podcast, foram 52 episódios em 2023 e agora em 2024 com o objetivo de expandir isso cada vez para mais e mais pessoas. E se tu me perguntares assim, Jéssica, qual a tua expectativa, já que a gente está falando com expectativa, né? Qual é a tua expectativa com tudo que tu faz na internet de construção de conteúdo? A minha expectativa é que eu realmente consiga atingir cada vez mais pessoas, que esse conteúdo ele atinja mais pessoas, porque tudo que a gente escuta de pessoas falando sobre números, finanças e tal, na maior parte das vezes não se mistura com comportamento. E se tu fores pensar, a área de finanças é uma área muito forte. A área de comportamento humano é uma área muito forte, mas poucos vinculam finanças com comportamento. E quando eu vinculo isso com toda a bagagem que eu tenho do meu mestrado, do meu doutorado, de todas as pesquisas, das minhas mentorias, quando eu consigo vincular isso, eu consigo um impacto mais efetivo na vida das pessoas, porque elas conseguem entender o porquê que elas decidem, o porquê que fazem o que fazem, e a partir disso a mudança ela é mais sólida. E quando eu recebo as mensagens de vocês dizendo das mudanças que vocês tiveram ao acompanhar o podcast, isso para mim é muito grandioso. É muito grandioso mesmo. Agradeço assim as mensagens que vocês me mandam, porque isso me motiva a estar todos os dias aqui trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade e que realmente tenha uma implicação prática na vida de cada um que escuta. Porque isso faz a diferença. Isso faz a diferença e esse é o meu grande legado. É levar essas mudanças para a vida de mais pessoas de uma forma sólida. E que as pessoas consigam, falando em expectativas, para concluir, que hoje o tema era essa questão da expectativa, mas permitir, né, com que as pessoas, ao ter as suas próprias expectativas, elas não se descolem da realidade, mas que elas também entendam o porquê que elas erram e como corrigir os seus erros, que é o que eu trouxe aqui hoje, que é o que eu trago em todo o episódio que eu venho fazendo. Então, esta é a minha vida, somando o episódio 65 com o 68, eu contei aí, abri meu coração, contei meus erros, contei meus acertos, contei as minhas angústias. Falando em angústias, né, o empreender, que eu tinha comentado antes, gera muitas ansiedades, porque é uma responsabilidade gigantesca, são funcionários também que dependem das nossas decisões, são clientes, é o crescimento, são os investimentos, então, assim, cada fase da vida, ela vai tendo uma complexidade que nós, como pessoas, temos que estar melhores para que a gente consiga dar conta dessas complexidades. Eu digo que cada degrau que a gente sobe, não é só um degrau profissional que a gente sobe, mas é um degrau como ser humano. Porque a Jéssica, de 8 anos atrás, que chegou em Florianópolis, não daria conta do que ela dá conta hoje. Eu tive que me melhorar como pessoa para que eu pudesse resolver todas as complexidades que eu resolvo hoje. Então, o crescimento profissional, ele está sempre agregado com o crescimento pessoal. E quando a gente consegue reunir isso e perceber que, na verdade, nós temos que nos conhecer para que nós possamos crescer e nos desenvolver e melhorar como pessoas, quando a gente entende isso, parece que as coisas clareiam, sabe? E eu espero que aqui no podcast isso seja uma coisa que vá clareando na tua cabeça, que tu vá cada vez te entendendo mais, que tu vá cada vez compreendendo que não é só sair por aí gastando que isso vai te fazer bem, é tu ter segurança, é tu ter qualidade de vida, é tu valorizar também as pequenas coisas. Nesse caminho todo eu aprendi cada vez mais a valorizar as pequenas coisas, sentar ali na sacada, escutar os passarinhos, ver o nascer do sol, porque embora a gente sempre esteja olhando no crescimento, no crescimento, no crescimento, isso é muito importante para nós, porque como eu disse, exige desenvolvimento pessoal, e eu sou fascinada em desenvolvimento pessoal, mas fora isso, a gente também tem que aproveitar o dia a dia, as coisas boas da vida, que por vezes a gente negligencia, e a gente só se dá conta quando a gente perde. Essa parte eu não contei toda,
mas em 2000, já falei demais, né? Meu Deus. 2016, 2018, eu tive mais uma crise renal. Eu passei por uma cirurgia e eu passei 20 dias de cama sem conseguir me mexer quase, sabe, de dor. E ali eu vi a importância que a gente tem que dar para essas pequenas coisas. Falando em expectativa, às vezes a gente fica muito nessa expectativa do futuro, que o futuro vai ser maravilhoso, que o futuro vai ser perfeito, mas vive o hoje bem, sabe? Não tô dizendo que tu não tenha que ter as expectativas, até porque, como eu disse, ter expectativas positivas aumenta teu bem-estar. Mas vive bem hoje. Tu merece viver bem hoje. E isso não significa sair por aí gastando. Mas significa, por exemplo, tu olhar os passarinhos cantando. Significa tu olhar um nascer do sol. Significa que tu tem tempo de qualidade com as pessoas que tu ama. Isso vai aumentar a tua qualidade de vida. Significa que tu olhar para dentro de ti e saber o que realmente te faz feliz, te encontrar contigo mesma. Isso vai aumentar a tua qualidade de vida. Então, em suma, assim, que tudo isso também permita com que tu aumente a tua qualidade de vida, porque ao longo desses 8 anos, eu consegui me melhorar como pessoa e aumentar a minha qualidade de vida, tendo essa perspectiva diferente da realidade. Enfim, o episódio de hoje era exatamente esse, assim, que eu fosse contando a minha história e que ao longo do episódio eu fosse contrabalanceando com esses estudos relacionados à expectativa. Para concluir, assim, as questões dos estudos, o que eles mostram? É que expectativas otimistas, elas realmente nos fazem mais felizes, no sentido de bem-estar, mas que a gente tem que cuidar para que elas não extrapolem, porque quando elas extrapolam e a gente tem um resultado pior do que a expectativa, isso diminui o bem-estar. Um outro ponto de alerta que eu esqueci de comentar, inclusive, é que tem que ter um cuidado com essas expectativas positivas. Esses estudos também do Reino Unido, com um que fez 18 anos de acompanhamento, eles mostraram que as pessoas que têm uma expectativa muito positiva, às vezes elas negligenciam a poupança. Porque é aquela expectativa assim, eu sei que vai dar tudo certo ali na frente. Então, tudo bem eu não economizar hoje. E aí, esse tudo bem não economizar hoje faz com que tu ali na frente também não tenha qualidade de vida. Então, tem que cuidar isso, sabe? E é por isso que eu bato tanto na tecla. Segurança financeira, segurança financeira, segurança financeira. Coisas que hoje tu abre mão e vê como um sacrifício, na verdade é o que está construindo a tua liberdade financeira ali na frente. Então não abre mão da segurança financeira, porque daqui a pouco tu cria expectativas muito positivas e mete pés pelas mãos e pensa que ali na frente vai estar maravilhoso e aí não economiza o tanto que tinha que economizar, não faz tua reserva de emergência. Então isso é um ponto de alerta também. Era isso que eu tinha para comentar no dia de hoje. Já falei bastante, bastante, bastante. Espero que tu tenha gostado. Espero que tu tenha também te aproximado um pouco mais de mim, né? Conhecido um pouco mais da minha história e que de alguma forma a minha história te inspire para que tu lide melhor com os desafios que tu tiveres por aí e que também tu seja mais resiliente com as dificuldades, porque elas vão existir e nós temos que aprender a lidar com elas, certo? Meu muito obrigada e até a semana que vem.